Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Verso 23, 11, 23, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Este cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Que o Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações. Em memória de mim. É o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. Quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo, ele está querendo fazer com que se tenha um real entendimento da ordem de Jesus. Na verdade, Jesus ele está dando uma ordem, e Paulo ele está reportando a ordem de Jesus. Todas as vezes, façam isso em memória de mim. A ceia, ela é a nossa maneira, o nosso jeito, a nossa oportunidade de manter vivo o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, ele se entregou na cruz por nós, no nosso lugar. Era cada um de nós que deveríamos estar lá naquela cruz, entregues naquela cruz, pregado na cruz, por conta da nossa desobediência, por conta do nosso pecado. Mas Jesus, ele se fez sacrifício no meu lugar e no seu lugar. E muitas vezes nós, homens, temos feito mau uso dessa ordenança de Jesus. Hoje aprendemos na escola bíblica que a ceia é uma ordenança de Jesus, uma ordem de Jesus, e que é abençoada pelo próprio Senhor. Contudo, a palavra de Deus não deixa dúvida. A gente não tem nada obscuro aqui, difícil de compreender. É um texto simples, claro, dizendo o que é para ser feito. Em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Aqui ele não está pedindo nenhum tipo de sacrifício absurdo para se celebrar a ceia. É tudo muito claro, muito tranquilo, muito transparente. A ceia, como nós encontramos aqui na Bíblia, é um culto de rememoração, de testemunho, de comunhão. É isso que é a ceia, é um culto prestado a Deus pelo seu povo, pela sua igreja. E nós precisamos entender que não é uma cerimônia pomposa, não é aquela coisa maravilhosa que se faz para o rei, para o imperador de Roma, não, é para Jesus. E ele pede para fazer isso todas as vezes que nós nos reuníssemos, para que nós pudéssemos lembrar daquilo que ele fez por nós. Esse é o ideal de Jesus para a ceia, porque ele queria que nós nos lembrássemos daquele momento.
Eu não tenho dúvida que Jesus, ele sabia que nós somos pessoas esquecidas, não é verdade? A gente esquece tudo com muita facilidade. Se eu encontrar você sábado que vem e perguntar o que eu preguei hoje, muitos de vocês não vão lembrar. Porque a gente esquece as coisas muito rapidamente. E Jesus sabia disso. Por isso ele falou, todas as vezes vocês vão se reunir e vão lembrar de mim, daquilo que eu fiz. Tá? Então é importante, a ação, ela deve ser nesse sentido. Agora, quando nós estamos celebrando a ceia, outras memórias virão, mas não podem, não devem impedir a memória única da ceia. Nesse momento pode vir outras memórias, sim, lembranças, podem chegar até a nossa mente, ao nosso coração. Nós podemos lembrar, meus irmãos, de nós mesmos, como nós éramos antes de termos encontrado o amor de Jesus. Quem eu era? Quem era você? Como você vivia? O que Deus fez na sua vida? Você pode ter isso na memória, você pode lembrar disso com muita clareza. Você pode lembrar, querido, diante de estar olhando e desejando participar da mesa e não poder. Não é verdade? Você pode vir essa memória para você. Você pode ter também, pensar que chega na mesa da graça, de receber a ceia. É uma bênção na sua vida, é uma alegria para você fazer isso, todas as vezes que você o faz. Você pode lembrar de pessoas amadas, queridas, que já compartilharam desta mesa conosco, que não estão mais entre nós, porque o Senhor as recolheu. Quantas pessoas nós podemos lembrar que já compartilharam a mesa conosco, mas que hoje não estão mais aqui? Podemos lembrar também de pessoas que já compartilharam essa mesa, mas que hoje estão afastadas, perdidas, desviadas, longe de Deus, e não podem participar da mesa. Essa memória, esta lembrança pode vir para nós nesses momentos. Outros que por enfermidades, por doenças, não podem estar hoje conosco, participando dessa mesa. Então, muitas memórias podem vir para nós nesse momento. Mas o que deve ficar muito claro para nós é o objetivo único da ceia. Aquilo que Jesus nos pede, em memória de mim. É Ele o centro, é Ele o foco da nossa adoração nesse momento. Nós podemos também, meus queridos, entender essa ordenança, porque ela nos ajuda na memória sagrada, singular, daquilo que é a ceia do Senhor. Hoje, eu falava aqui às crianças que estão se preparando para batizar, que elas precisavam sair da classe hoje entendendo que o batismo não é um mergulho, não é só dar um mergulho, não é brincar na piscina, e que a ceia não é festinha para comer pão e tomar suco. É algo sério, é a nossa declaração de amor a Deus, de submissão a Ele. Então, nós precisamos entender que essa ordenança, ela nos ajuda a trazer clara essa memória que é sagrada, que é única, que é singular para nós. Quando Jesus diz, fazei em memória de mim. É para isso que você vai participar. É para adorar, é para louvar a Jesus. Nós precisamos entender que está na ceia, estão expostos os sinais dos cravos nas mãos de Jesus.
o seu sangue sendo derramado. O vinho, o suco, ele tem essa representatividade para nós, esse símbolo daquele sangue derramado, daquele corpo pregado na cruz. Não pode ter outro significado para nós que não seja esse. Nós precisamos valorizar a ceia, esse momento especial que nós temos à mesa com o Senhor. Se você volta lá no texto de Mateus, capítulo 26, você vai ver que Jesus estava à mesa com os discípulos, e ele se levanta, diz o texto, quebra o pão e começa a repartir para eles. E hoje você e eu, meu irmão, minha irmã, temos esse privilégio de estar à mesa com Jesus. E você precisa estar almejando, sonhando, esperando aquele dia que nós iremos celebrar a ceia com o Senhor, e Ele será o celebrante, e Ele irá nos servir. Ele diz, não tomarei, mas até aquele dia em que tomaremos a ceia, celebraremos juntos. E isso deve ser uma esperança para cada um de nós. É importante a gente entender que nós estamos colocados na mesa, que a presença de Jesus assinala que somos da família, que fazemos parte do seu corpo. Há uma proximidade nossa com Ele. E a ceia nos conduz a esta compreensão, a este entendimento. Nós não podemos negligenciar a ceia do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer aqui nesse texto, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ou você não sabe, Paulo faz essa pergunta, que você foi comprado por um preço, e o preço que foi pago por você, por mim, por cada um de nós, é o sangue precioso de Jesus na cruz. Por isso nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar a ceia do Senhor e participarmos de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem estarmos dignamente santificados, separados, preparados para estarmos à mesa com o nosso Senhor. É nesse momento que nós podemos visualizar o Senhor quebrado, o sangue derramado, o sofrimento dele. Olhe para o Getsêmani, quando ele vai orar e transpira sangue, as suas lágrimas são sangue. Era um momento tão difícil, quando ele diz, Pai, se for possível, passa de mim. Mas ele estava ali sofrendo e assumindo a minha culpa, a minha dívida, a maldição que estava sobre mim, ele tomou sobre si, para que eu pudesse ter o perdão do meu pecado. Então é importante a gente entender, separados, o pão à parte do vinho, a carne dividida do sangue, declaram que ele morreu por nós. Quando Jesus simbolicamente quebra aquele pão, ele está dizendo que ele foi quebrado, machucado por mim e por você. Quando ele diz que aquele sangue é uma aliança, é uma nova aliança, uma aliança definitiva. Jesus estava dizendo isso para nós.
Não há mais necessidade de aliança, porque essa aliança, ela é definitiva. E nós precisamos entender isso. Quando nós comemos, simbolizamos o poder sustentador da vida de Jesus e a nossa recepção dele dentro de nós, na nossa vida. Isso é maravilhoso, irmãos, quando a gente consegue ter essa compreensão. Em memória de mim, permanecendo, quando a ceia termina, os fragmentos sugerem que ainda há mais pão e há mais vinho, outras festas de ceia. Há um evento na Bíblia, a multiplicação dos pães, quando Jesus multiplica pães e peixes. Lembra-se que depois sobejaram 12 cestos de pães e peixes. Então nunca falta o pão. Jesus é o pão da vida. Por isso que ele diz lá em João: eu sou o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo. É esse pão que nós quebramos e comemos, simboliza esse pão de Deus que desce do céu para dar vida ao mundo. Vida eterna. É isso que Jesus é. Ele diz: eu vim para que tenham vida, vida abundante. Por isso, vocês precisam fazer em memória de mim, esta sagrada memória em si é mais necessária para nós. É eu que preciso trazer isso à memória, é necessária para que eu me lembre que o nosso Senhor foi crucificado. Essa memória é a sustentação contínua da minha fé, da minha esperança, é um estímulo ao amor. Coisas grandiosas, é uma fonte de esperança para mim. Nós não celebramos a ceia como um ato simplesmente religioso que a gente faz no primeiro domingo de cada mês. Nós precisamos entender a relevância desse memorial e a quem nós estamos dedicando este memorial, que é ao Senhor Jesus, o Salvador da vida. Por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos fazer isso de forma indigna, porque o faremos se fizermos para a nossa própria condenação. É uma chamada, este memorial é uma chamada para se voltar do mundo. Jesus está lembrando para nós: eu morri por você, eu paguei o preço da sua vida. É o memorial do filho pródigo. Pai, pequei contra ti. Vem, meu filho, eu vou colocar um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, uma roupa nova vou te vestir. Jesus está dizendo: em memória de mim, eu quero fazer isso por você. Então é uma chamada para se voltar do mundo, para voltar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, dos nossos prazeres, que muitas vezes nos afastam de Deus. Nem tudo nos edifica, nem tudo para nós é importante. E nós precisamos entender que é uma chamada para nós abrirmos mão de nós mesmos, das nossas controvérsias,
de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, em memória de mim. Acima de tudo, meus irmãos, é um toque da alvorada, um sinal de acordar para sair. É a trombeta tocando. Se a trombeta tocar, você precisa estar preparado, preparada para a volta de Jesus. A memória de mim nos leva a esse entendimento, a esse direcionamento. Você está pronto? Você está pronta? Como está a sua vida? Não é só participar da ceia, mas é estar em condições dignas de participar. Por isso, Paulo vai dizer no verso 27, por isso aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente estará indignamente participando da ceia e crucificando de novo o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Participando daquele ato lá no Gólgota. Nós seremos um romano crucificando, um judeu acusando. É isso que Paulo está a nos dizer, irmãos. A ceia é mais do que um evento da igreja. Não adianta nada você vir ao culto só no dia da ceia. Hoje eu vou porque é ceia. Se você não estiver em dia com a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Se esse culto que você presta, ele não alcança o altar da graça de Deus com o cheiro suave, do sacrifício agradável a Ele. Isso é importante. Aí Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. As leis, geralmente, as constituições, dizem que a gente não pode fazer nada que nos condene. Eu não posso falar algo que vai me condenar. Eu tenho direito de não fazer isso. Mas aqui Paulo está dizendo que é exatamente isso que eu faço quando participo do corpo de Cristo de forma indignamente. Eu estou atraindo juízo sobre mim. Você entendeu? Está conseguindo compreender? Você está caminhando aqui comigo? Está na mesma página? Porque, na verdade, o que eu quero que você entenda e saia daqui compreendendo, meu irmão, minha irmã, é que a gente não pode brincar de ser crente. Não pode ficar fazendo disso uma brincadeirinha, um negocinho de faz de conta. A coisa é séria. É verdade. Tem muita gente brincando de ser crente. Brincando de seguir Jesus. Levando a vida de forma indigna. Mas vai chegar aquele dia, Mateus 25. Apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Eu sei que isso será terrivelmente triste para ouvir. Mas vai acontecer. Não queramos ouvir isso do Senhor, apartai-vos de mim. Você brincou comigo? Fez de conta que era, mas não era? Agora aparte-se.
Aparte-se. Isso a gente precisa entender. Esse toque da alvorada, esse acordar do sono, desperta tu que dormes. Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dorme. É o prelúdio da ceia, do casamento, a chegada do noivo. A noiva precisa estar preparada. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva, meus irmãos. Como nós estamos nos preparando para a chegada do noivo? Nós ainda cremos na volta de Jesus? Ainda esperamos a volta de Jesus? Nós precisamos entender, acima de todas as coisas, compete-nos conservar o nome do Senhor gravado em nossos corações. Nós precisamos fazer em memória de Jesus. Concluindo, a festa simbólica, ela é altamente benéfica em refrescar nossas memórias de outras formas. Nós ainda estamos no corpo e o materialismo é uma força muito real, potente. Precisamos ter um sinal e um formato prescrito para encarnar o espiritual e torná-lo vívido para a nossa mente. Na verdade, o que nós fazemos nesse tempo, muitas vezes, é que a gente quer viver única e exclusivamente como pessoas do mundo. Eu gosto muito de pensar na possibilidade de ser um ET, um extraterrestre, um cidadão dos céus, um peregrino, um estrangeiro neste mundo. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, para mim o melhor, o bom, o ideal, o sensato, o que eu gostaria é de estar com Jesus, é de ir para a glória com Jesus. Ele falou, mas eu preciso estar com vocês por um tempo. Talvez para nós seria o ideal. Então a música, eu não sei cantar, mas ela tem uma partezinha que diz mais ou menos que os crentes foram levados, a igreja foi levada. E aí as pessoas vão começar a perguntar, aonde estão os crentes? O que aconteceu com eles? Para onde eles foram? Sumiram da terra. Às vezes nós vemos tantos filmes de extraterrestres, filmes de ficção, e não conseguimos visualizar isso na palavra de Deus, esse momento grandioso. Você já pensou, irmão? Você está num avião e o piloto ser tomado? Muitos que estariam ali junto com você naquele voo serem levados. Já pensou nisso? Você está dirigindo o carro e de repente você vai embora e o carro fica sozinho. É isso. Em memória de mim nos leva a esse direcionamento. Nos leva na condução dessa experiência maravilhosa. Jesus, então, ele sabia que nós éramos pessoas esquecidas, e ele designou este memorial de amor, que podemos estar certos de que ele o abençoará para o fim designado, a memória dele.
A experiência tem frequentemente provado o altíssimo valor deste memorial, desta festa, desse momento especial que a igreja tem. E enquanto revivendo as memórias dos santos, tem sido também selado pelo Espírito Santo, pois ele o tem utilizado com grande frequência para despertar e convencer os espectadores da nossa festa a observarem que a ceia ela é obrigatória para todos os crentes. Se você está conosco hoje e não pode participar, saiba que esse é um privilégio dos crentes. Saiba também que essa festa compromete o sentido de ser frequente. Quando eu olho Atos capítulo 2, diz que a igreja se reunia, eles tinham comunhão, partiam o pão, é a ceia do Senhor. Todos os dias que eles se encontravam, viviam naquela comunhão, naquela koinonia, que compromete esse sentido de ser frequente, que só na medida em que se assegura o lembrar de Cristo, isso pode ser útil. Busquem amorosamente lembrar do seu Senhor. Participe da ceia hoje, trazendo à memória aquilo que Jesus fez por você na cruz. Onde você estava? Busquem isso com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com conhecimento. Aquele que não lembra da morte de Cristo, para que tente ser como Ele, esquece o fim da sua redenção e faz desonra à cruz, na qual a sua justificação foi operada. A justificação da sua vida, da minha vida. Nós falamos aqui outro dia, foi na escola bíblica, sobre a justificação, sobre a regeneração, sobre a salvação. E você passa por tudo isso, porque Jesus assumiu aquela cruz que era sua, aquela cruz que era minha. Amém? Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração.